Essa aula nós iremos falar sobre a dilatação térmica. Esse tema é de suma importância, assim como os outros, mas é importante entender o que é esse fenômeno que se trata sobre a dilatação térmica, né? Bom, dilatação. O estudo da dilatação dos sólidos, que é o que a gente vai estudar, a dilatação dos sólidos primeiro, possui importantes aplicações práticas, como a compensação da dilatação dos pêndulos, a dilatação dos trilhos e das pontes, e, consequentemente, cálculo da separação entre os segmentos, ou o fabrico da vidraria de laboratório resistente ao calor. Bom, vamos entender o que é dilatação primeiro, né? Quando o pedreiro, né, ele vai lá colocar piso na sua casa, ele coloca o piso e entre um piso e outro, ele coloca o rejunte, que é uma massinha, certo? Por que ele coloca essa massinha entre um piso e outro? Porque se ele não colocar essa massinha, quando ocorre um aquecimento, o clima está muito quente, quando está muito quente, né, o que acontece? O piso, as moléculas do piso se agitam um pouquinho mais e o piso se expande. Se não houver separação de um piso a outro, o piso ele se expande e comprime um piso no outro e quebra. Então ele trinca, certo? Ele trinca por causa da dilatação. Então há uma separação de um piso a outro para evitar que ele trinque ou se quebre quando ele se expandir com aquecimento. Porém também, com o resfriamento, ele comprime, ele diminui o seu tamanho, certo? Vamos entender então agora um pouquinho sobre isso. Chama-se dilatação todo o acréscimo às dimensões de um corpo, por influência do calor que lhe é transmitido. Então, o corpo tende a ganhar calor, ele se expande, exceto a água, tá, gente? A uma temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Quando ele esfria, ele, né, diminui de tamanho. O fenômeno é explicado pela variação da distância relativas entre as moléculas, associada ao aumento de temperatura. Normalmente, são estudadas em separado a dilatação dos sólidos, a dos líquidos e a dos gases, distinguindo-se, no caso dos sólidos, a dilatação linear, superficial e volumétrica. Então, o sólido a gente estuda separadamente, tá? Linear vem de linha, a gente estuda uma dimensão só, comprimento. Superficial, superfície, área, duas dimensões, comprimento, largura. E volumétrica, de volume, né? Métrico quer dizer medida de volume, três dimensões, comprimento, largura e altura. A dilatação linear, o L significa linha, comprimento. O que acontece, por exemplo, com um fio, em que o comprimento é mais relevante do que a sua espessura. Para calcular a dilatação linear, utilizamos a seguinte forma. Gente, é o seguinte, se vocês observarem a fiação como ela é colocada, né, hoje modernizaram um pouco, né, mas porém, eles não deixam totalmente esticado um fio. Porque se deixar totalmente esticado, né, e esfriar muito no ambiente, ele vai esticar ainda mais e aí acaba arrebentando. Então existe nos fios da rede, né, o esticador que permite que ele altere, ele afrouxe, né, quando esfria. Bom, a gente vai entender mais o processo da importância de entender a dilatação.
tanto na construção de casas, pontes, né? E outras coisas mais. Até o dentista, para colocar resina, para fazer uma obturação, ele tem que trabalhar a dilatação, né? Se a dilatação da resina for diferente da dilatação do dente, ele vai fazer com que o dente quebre quando você come algo quente, muito quente, ou algo frio. A delta L significa dilatação, ou a variação do comprimento. L0 ou LO, comprimento inicial. Essa letra alfa é um coeficiente. O que é um coeficiente? É uma constante. Tá? Cada material possui uma constante de dilatação. E delta T, variação da temperatura. Vamos entender agora aqui por esse desenho aqui. Olha, L0 significa comprimento inicial ou linha inicial. Imagine que eu aqueça essa barra. Ao aquecer essa barra, o que acontece com ela? Ela passa a ter um comprimento final, L. Ela se expande. O quanto ela se expandiu? A gente chama de delta L, né? E esse quanto ela se expandiu, a gente chama de dilatação, ou delta L. Então, se eu pegar o comprimento final e tirar o comprimento inicial, eu tenho delta L, que é a diferença entre comprimento final e comprimento inicial. Essa diferença é a dilatação. Voltando ao slide anterior, para mostrar onde ΔL, variação do comprimento. A gente usa o padrão internacional em metros, mas temos outras medidas, como centímetros. Comprimento inicial, padrão internacional, metros. Usual, centímetros. Coeficiente de dilatação, graus por centímetros elevado a menos 1. É um coeficiente, é uma constante. Tá? E a variação de temperatura, usual, grau Celsius. Bom, cada material possui uma constante, ou seja, um coeficiente de dilatação. Todos esses valores que eu vou falar aqui é vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Ou seja, é esse valor dividido por 1 milhão. Quando a gente tem uma base de 10 com expoente negativo, representa um número bem pequeno. Tá? Mas é pequeno enquanto 10 a sexta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Isso representa 1 milhão. Só que ao invés de eu pegar o valor e multiplicar por 1 milhão, eu divido por 1 milhão. Então ele acaba sendo muito pequeno. O aço, por exemplo, coeficiente 11 vezes 10 elevado a menos 6. Quer dizer, ele tende a aumentar ou diminuir a cada grau Celsius. Tá? 11 vezes 10 elevado a menos 6. O alumínio, 24. O chumbo, 29 vezes 10 elevado a menos 6. O ferro, 12 vezes 10 elevado a menos 6. O vidro, 9 vezes 10 elevado a menos 6. O que tem maior coeficiente de dilatação é o chumbo. Então, ou seja, aquecendo ele aumenta mais, esfriando ele diminui mais. O menor coeficiente é o vidro, então ele dilata menos. Então, ele tem um coeficiente de dilatação menor, então ele tende a dilatar menos. Coloquei um gráfico aqui de dilatação linear para mostrar isso, né, para vocês verificarem. Imagine algo, como eu mostrei o desenho lá, com comprimento inicial e temperatura inicial. Aquece. O que acontece? O comprimento passa a ser L, aumenta, e a temperatura passa a ser T, que é a temperatura final. Essa variação de comprimento aqui, de comprimento inicial L, 0, ao comprimento final L, nós chamamos de delta L. É a variação de comprimento. Vamos dar um exemplo aí de como resolver a dilatação linear. Uma barra que possua comprimento inicial 100 centímetros
e sofra uma variação de temperatura da ordem né, de 100 graus Celsius. Ou seja, dependente da temperatura que esteja, aumentou 100 graus Celsius. E que seja feita de um material de coeficiente, é o alfa, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Sofrerá uma variação de comprimento D. Essa variação de comprimento é a dilatação. Δl igual alfa vezes 0 vezes ΔT. Essa é a equação da dilatação linear. Bom, para achar a dilatação, a variação de comprimento, é o coeficiente de dilatação, então no exemplo, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 100, comprimento inicial, vezes a variação de temperatura, 100. Matematicamente, eu pego 1,2 vezes 100, 120, 120 vezes 100, dá 1.200. Dá 1.200 vezes 10 elevado a menos 5. Só que, por exemplo, se eu pegar 1.200 e eu tirar 5 casos, porque ou divido por 100 mil, vai dar 0,12 centímetros. Então, dá 0,12 por quê? Matematicamente eu fiz 1,2 vezes 100 vezes 100, né? Vai dar 1.200. De 1.200 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros. Ou diminuo 5 casas, fica 0,12 centímetros. Vamos passar agora para a dilatação superficial. Nessa aula que eu preparei, eu não coloquei a dilatação volumétrica. Eu coloquei apenas a superficial e a linear. A dilatação superficial é o nome dado ao fenômeno em que há um aumento da área de um corpo, ocasionado por um aumento de temperatura. Esse tipo de dilatação ocorre em corpos de simetria superficial, com placas, tampos de mesa, tábuas, azulejos, etc. Qual que é a diferença da dilatação superficial e dilatação linear? A gente vai usar o mesmo coeficiente para os materiais, porém, como a gente está falando em área, tem duas dimensões. Então, o coeficiente de dilatação superficial vai ser representado pela letra beta. E o beta é 2 vezes o alfa. Essa letra alfa aqui vocês viram que é o coeficiente de dilatação linear. E o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Então, o beta, se você pegar as letras do alfabeto, a gente tem alfa, beta e gama. O beta é a segunda letra. Segunda letra por quê? Equivale a 2 vezes o alfa. Então, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. A equação da dilatação da superfície, então é a variação da superfície, é igual a superfície inicial vezes beta vezes ΔT. É parecido com a equação da dilatação linear, só que ao invés de L, colocou-se S, porque é superfície. Ao invés de alfa, colocou beta, porque é duas dimensões. Né? Aí nós temos ΔS, dilatação da área, ou da superfície, padrão internacional metro quadrado, superfície inicial, área inicial, metro quadrado, beta, coeficiente de dilatação superficial, e ΔT, variação de temperatura. Aqui nós temos uma forma que podemos calcular não a dilatação, a variação da superfície, já a área final. É uma outra forma de resolver. A gente não vai estar usando ela agora aqui não, mas eu vou mostrar. Aqui é a área inicial vezes 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Um exemplo. Peguemos uma área, uma superfície de área inicial, né, A0. Esquenta. Transmite calor, né, para essa superfície. Então ela se expande.
Então ela passa a ter uma área final A, com a temperatura final T. Então houve uma variação de temperatura, T0 para T. Então se expandiu devido ao aquecimento. Uma lâmina de ferro tem dimensões 10 por 15 metros em temperatura normal. Ao ser aquecida 500 graus Celsius, qual será a área da superfície? Dado o coeficiente de dilatação do ferro igual 13 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Vamos resolver isso. Dados. Como eu estou falando em superfície, área, eu vou ter que colocar a área inicial aqui. A área inicial é lado vezes lado. 10 vezes 15, 150. Metro vezes metro, metro quadrado. Matematicamente, lembrando que mantenho a letra M e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, 150 metros quadrados. Outra coisa, eu vou usar beta na equação. O beta equivale a 2 vezes o alfa, que é a dilatação, o coeficiente de dilatação do ferro, linear. É 2 vezes 13 vezes 10 elevado a menos 6. Coloco aqui, que é o beta. A temperatura variou em 500 graus Celsius. Bom, multiplica 150 vezes 2 vezes 13 vezes 500. 1.950.000. Mantém a base 10. Vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Querendo tirar a base 10, o que eu faço? Sabendo que o expoente é negativo, eu diminuo. Quantas casas? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminuindo 6 casas vai ficar 1,95. Aí 1,95 metro quadrado é a dilatação, ou a variação da área. Então ele dilatou 1,95 metros. Qual que é a área? A área todo final dele vai ser a variação da área, que é a dilatação, 1,95, mais a área inicial, que é 150. Então 1,95 mais 150, 151,95 metros quadrados. Então eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Cada parte que vocês não entenderam, vão pausando a videoaula e vão tentando assimilar tudo que foi passado. Tenham uma boa aula. Make 'em go crazy.